Hoje quero-vos falar num tema da qual a biodescodificação também trabalha bastante, que é a ligação com o luto, com o apego, com a teoria do apego. Nós, quando nascemos, criamos um tipo de vinculação com os nossos cuidadores primários que nos vai moldar nas relações que nós vamos tendo em adultos. A questão da vivência do luto também foi estudada por alguns pós-boelianos sobre como é que isso influenciava o tipo de apego que nós tínhamos, como é que influenciava o adulto, o luto vivido por alguns adultos. Obviamente que cada um de nós tem uma forma de expressar, de elaborar o seu luto, que é influenciada por uma série de fatores, como o tipo de vínculo com que nós tínhamos com quem partiu, as circunstâncias da morte, entre outros. Mas a forma como nós fomos criados, o tipo de vínculo que nós estabelecemos com os nossos pais, com as nossas figuras principais de cuidado, até mais ou menos aos nossos 3 anos de idade, pode ter uma forte influência na forma como nós expressamos o nosso luto. Obviamente que o Boyle, o Dr. Boyle, foi quem desenvolveu a teoria do apego, ou a teoria da vinculação, em que, segundo Boyle, a criança vai ter uma tendência a se vincular com a sua principal figura de cuidado. Neste caso, pode ser a mãe ou pode ser um outro tipo de cuidador. Qual é que é a ideia? É que o ajuda a sobreviver neste mundo, a ter competências, ferramentas para conseguir ser autónomo. Então, o comportamento de apego, segundo a visão de Boyle, é instintivo, ou seja, a criança já nasce com uma predisposição biológica para formar vínculos que o ajuda a permanecer em segurança. Então, há alguns comportamentos inatos aos bebés, como chorar, como sorrir, estimulam o cuidado dos adultos. Assim, na visão de Boyle, o que termina o vínculo entre a criança e o seu cuidador é a capacidade desse cuidador responder às exigências daquela criança, daquele bebé e ao tipo de cuidado que é oferecido. Então, a teoria do apego traz uma série de implicações, como é que essa relação de cuidado irá influenciar os relacionamentos vivenciados por essa criança até à fase adulta. Então, segundo o Boyle, a forma como a pessoa se relaciona com as demais vai ser guiada por um modelo interno criado na infância. Mais tarde aparece o psiquiatra britânico Colin Murray Parkes, que por sua vez traça aqui um importante paralelo entre teoria do apego e luto, em que nos faz refletir sobre como as relações com os nossos pais, com as nossas figuras de apego, enquanto nós somos crianças, vai influenciar o modo como nós vivenciamos o luto quando adultos. Por exemplo, no caso de uma relação de apego evitativo, quando os pais são intolerantes à proximidade, os filhos também podem crescer intolerantes à proximidade e desconfiados das pessoas. Então, numa situação de luto, eles podem experimentar um luto inibido, um luto adiado, ou seja, não se vão permitir vivenciar o luto e provavelmente vão precisar de fazer um reasseguramento, uma espécie de permissão para expressar a sua dor. Então, quem já viu, por exemplo, uma relação de apego ansioso ou ambivalente, pode também perpetuar nos seus relacionamentos este tipo de vínculo, em que vai buscar aprovação, buscar receptividade, necessidade de se sentir aprovado pelo outro. Quando é no luto, o enlutado poderá sentir que tem uma espécie de compromisso com o morto. Ou seja, ele não pode criar novas amizades, ele não pode ter novos interesses, ele não pode seguir com a vida, em respeito à pessoa que partiu. Então essa pessoa poderá precisar, entre aspas, de permissão para encerrar o luto, para prosseguir, sem estar focado somente na perda. E quando nós vamos a um apego desorganizado, há uma mistura de sentimentos. O indivíduo, ora deseja ter uma relação próxima e íntima, ora sente-se desconfortável nessa relação próxima emocionalmente. Quando vive um luto, pode precisar de apoio em 2 momentos. Seja o reasseguramento para vivenciar o luto, seja a permissão para orientar a sua vida para a restauração, isto é, para encontrar um lugar para quem partiu na sua vida, mas não ficar focado somente na perda. Então, a teoria do apego de Boyle, com o paralelo traçado por Parkes, relaciona o luto e mostra-nos o quão relevante é que é o papel dos pais para a saúde emocional dos filhos, não apenas quando crianças, mas para a vida toda. Então, assim, quando nós olharmos para as nossas crianças, quando nós tentarmos suprimir as suas necessidades, é importante que nós tenhamos em mente quais são as nossas respostas de cuidado logo desde muito cedo. Sabem quando nós dizemos que os filhos deviam vir com um manual de instruções? Cuidado, porque esse manual de instruções pode conter sonhos. Então, é necessário perceber aqui
qual é o que é o pacote que nós desembrulhamos e oferecemos aos nossos filhos.